Amém. Glória a Deus. Amém. Estamos aqui de novo, mais uma terça-feira, né? A palavra fala que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a gente quer ouvir aquilo que vem da boca de Deus. Amém? Eu gostaria de a gente começasse a orar. Vou pedir para vocês ficarem de pé. Mas eu quero colocar assim, nessa oração agora, orando por esse momento, que Deus traga revelação e clareza daquilo que a gente vai ver aqui hoje. O título aqui é O Juízo na Graça, né? Mas eu quero uma coisa que está no coração que eu não consigo ficar quieto. Sempre falo isso, vou falar. A gente orar por um avivamento nesse momento, agora também já pedi um avivamento para Deus. Então eu penso que assim como não consigo ficar sem comer durante o dia, desde a manhã, chegou num ponto que nós não podemos ficar mais sem um avivamento espiritual, né? O país, a cidade, tem orado muito por Pinda, e é o que eu sempre falo para Deus, ó Deus, que Pinda esteja debaixo do temor do Senhor. Colocando as autoridades que estão em Pinda, administrando a cidade, eu sei que isso vale para todos, para toda a cidade, e principalmente para o país, né? Levando em conta o momento que a gente está vivendo, nós precisamos de um avivamento espiritual, né? E que a gente vai vencer isso com armas espirituais. Armas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas, como está escrito lá na carta aos Efésios, Paulo disse. Nesse momento agora, antes de entrarmos aqui no assunto, olha assim, abençoando esse momento, já orando também para que Deus venha nos visitar nesses dias. Amém? Nós agradecemos, Pai, por mais uma vez estarmos reunidos aqui, mais uma terça-feira, e nós queremos, ó Deus, te ouvir, queremos escutar aquilo que o Senhor tem no coração. Que venha falar para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. De uma forma especial, de uma forma grande, gloriosa, Senhor. Oh Deus, nós temos sede, temos fome de justiça. Oh Deus, e sabemos, Pai, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. É isso que nós queremos nesses dias, ouvir a palavra que sai da sua boca, Senhor. Temos necessidade disso, isso para nós é vital. Sem isso nós morreremos, Senhor. Sem isso nós pereceremos, Pai, se não ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para todos nós, para a igreja nesses dias. Consagramos esse momento agora, para que nesse momento o Senhor esteja tocando o nosso coração, o coração de cada um que está aqui, em nome de Jesus. E oramos, Senhor, por uma visitação muito especial nesses dias, sobre as nossas vidas, nossas casas, sobre o nosso país e a cidade onde moramos. Deus, colocamos a nossa cidade onde estamos debaixo do temor do Senhor. Nós declaramos o nome de Jesus sobre a nossa cidade, Pai, sobre o nosso país, com tudo que está acontecendo, com tudo que está passando, mas nós cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso que pode fazer infinitamente mais. Visita, meu Deus, derramando o seu Espírito sobre essa nação, derramando o seu Espírito, Senhor, sobre a igreja, levantando a igreja como grande luzeiro nesse país e na cidade onde nós moramos. Nós queremos um avivamento em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é a 15ª lição, que fala o juízo na graça. Então, parece que o Antigo Testamento ficou para trás, hoje nós vivemos o Novo Testamento, a nova aliança, e que hoje não tem juízo nenhum, né? Tudo é graça, tudo é tranquilo, tudo muito tranquilo, dá para, né, levar meio... Aí a gente sabe que não é assim, né? Ficou um pouquinho mais apertado até. A graça é maravilhosa, sem a graça não tem como, mas também a responsabilidade, eu diria, dobrou, né? Aumentou e bastante, mesmo vivendo numa nova aliança que não é mais aquela do Antigo Testamento. A gente olha para lá que é o Antigo Testamento, meu Deus, quanta coisa, se a gente vivesse naquele tempo, se fosse viver aquela aliança, seria terrível. Mas hoje também nós temos que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, porque a responsabilidade é muito grande,
E onde nós estamos pisando é algo assim, é como Moisés diante da sarça ardente, que ele foi se aproximando, ficou maravilhado com aquilo, e Deus falou: tira as sandálias dos seus pés, porque onde você está pisando é santo. Então essa é a situação que nós estamos vivendo hoje, ou que vamos viver, né? Penso que Deus vai nos levar a isso. Então existe sim um juízo também na graça. E se a gente for olhar o Novo Testamento ali, a gente vai encontrar situações em que o juízo foi feito. O juízo aconteceu, gerando até morte. Acontecendo até morte. A gente sabe disso, né? E é claro que nós não queremos juízo, nós queremos a graça, nós queremos misericórdia. Mas se andarmos fora daquilo que Deus quer, o juízo virá sim. O juízo virá. Porque faz parte. E virá sobre todo aquele que não obedecer, sobre todo aquele que não atender aquilo que Deus está querendo. Então hoje a gente vai ver isso. Juízo na graça. Isso é bíblico? É bíblico. A gente vai ver isso. Amém? Na parte 1 aí, diferentes motivos de juízo. É isso? A gente vai ver os diferentes motivos de juízo. Uma passagem bíblica de João 3, 14, 18. Julgamento de salvação ou perdição depende da fé. João 3, 14 a 18. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deu tudo aí já? Deu. Amém? Então, julgamento de salvação ou perdição. Quem não crê, está o quê? Condenado. Não é isso? Quem crê é salvo. Quem crê recebe salvação. Todo que crê. Então, foi isso que Deus fez. Diz que amou o mundo. E que amor é esse? Qual o tamanho desse amor? De tal maneira que deu o seu Filho. Então, existe um amor maior? Existe uma expressão de amor maior que um pai entregar o filho, amando o mundo e entregando o filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então está aqui, meu filho está aqui, crê nele. Quem crê não vai perecer. A regra é essa. Não é assim? Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito, do único Filho de Deus. Então a gente vê aqui que julgamento de salvação ou perdição depende da fé. Se crê, é salvo. Se não crê, condenado. Amém? Aquele que crer e for batizado será salvo. Não é isso que diz Jesus em Marcos 16, se não me engano? Quem crer e for batizado será salvo. Primeiro, crer. Então não existe batismo antes de acreditar, de crer. A gente sabe que até acontece, né? Penso que por aí existe gente se batizando sem crer, sem saber quem é realmente Jesus. Então, inverte. Quem crer e for batizado será salvo. Então, a gente está vendo aqui que o julgamento de salvação ou perdição depende de fé. Então, fica claro, não fica? Se crer, salvo, se não crer, está condenado. Passando para outra, julgamento de obras independe da salvação. Julgamento de obras independe da salvação. 1 Coríntios 3, de 8 a 15. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós
somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Da graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. O fundamento é esse, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre esse fundamento, formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Interessante isso. Julgamento de obras que independe de salvação. Então, cada um vê como que está sendo, como que está fazendo. Aquilo que você faz para Deus, a sua obra feita, como que está sendo feito isso? Existe qualidade nisso? Está sendo feito de forma séria? Toma cuidado com a aparência, não diz muita coisa, né? Eu aprendi uma coisa que diz assim, nem tudo o que brilha é ouro. Não é isso? Eu tomar cuidado com aquilo que está sendo feito. Pode parecer bonito, mas não tem aprovação de Deus. Então, o que eu faço, o que cada um de nós fazemos, né? Até o fato de estar aqui hoje ministrando, eu estou fazendo para Deus, primeiramente. Né? Foi pedido que eu fizesse, que eu estou citando eu como exemplo. Estou aqui. Mas o que eu estou fazendo aqui hoje? Ouro, prata, pedra preciosa, palha, feno. Tem que ver isso. Né? Se isso não for feito de uma forma certa, como ouro, como prata, isso vai, depois, o fogo vai provar isso. Sim? Então a gente vê muita gente aí, assim, se destacando muito, se tornando famoso, e de repente você vê aquela pessoa que se destacou, que estava famosa, já não está mais. Cadê? Né? Com toda aquela coisa que tinha. A gente vai acabar entendendo que aquilo, o que ela estava fazendo, não era ouro, não era uma coisa de qualidade. O que estava por detrás de tudo aquilo? Esse é o cuidado que eu tenho que ter, e cada um de nós temos que ter. Então o dia vai provar, eu penso que o dia também é o dia a dia nosso. Deus vai provar o que a gente está fazendo. Amém, gente? Um exemplo meu, quando eu estava lendo aqui, né, refletindo, lembrei de Davi. O que Davi fez era, assim, olhando, era maravilhoso, gente. Ele resolveu trazer a arca para Jerusalém. Só que ele resolveu trazer do jeito dele. Ele tinha que consultar os levitas. Ele tinha que consultar o sacerdote. Como que eu levo a arca para Jerusalém? Então o que ele fez foi algo bonito. Chamou atenção. Carro de boi novo, ali os bois puxando, e muita festa. E Davi dançando ali à vontade, né? Dançava demais, tirou as vestes reais e ficou com né, daí entender, ficou com as vestes de um homem simples. Ele entendeu que diante de Deus ele não era rei, nem rei não era, que na verdade Deus era o rei. Naquela hora ali, dá para entender isso, ó, rei mesmo é Deus. Tirou tudo que ele tinha ali e dançava com toda a sua sorte. Gente, era uma festa. Só que não estava agradando a Deus. Aquela manifestação, aquela obra, aquele desejo, aquilo que Davi fez, queimou. Né? Queimou ali. E a gente sabe o resultado disso. A gente sabe que os bois tropeçaram, a arca escorregou. Quando alguém tentou segurar a arca, esse alguém morreu. Né? A gente entende até que quando Deus decide agir, não adianta querer tentar segurar. O que Deus vai fazer? O juízo de Deus veio naquela hora. Davi deveria saber
que ele não poderia levar a arca do jeito que ele quisesse. Eles tinham que ter, talvez dizendo a humildade, não sei, chegar e procurar os responsáveis, como que eu trago a arca para Jerusalém? E eu penso que isso é para a igreja hoje, sabe? Como que eu tenho que fazer? Para quem que eu tenho que perguntar? Para quem que eu tenho que me aconselhar? Porque senão aquilo que nós fazemos pode ser queimado, gente. O fogo vai vir e vai... Tá? E quando Deus permite que o fogo venha, não é para nos matar, não é para nos condenar, é para que a gente possa começar de novo. Deus, me perdoe, eu fiz errado. Eu estava fazendo de forma errada e achando que estava certo. Né? Então eu preciso, como Davi não deixou de ser rei, não desistiu, não perdeu nada, mas ele caiu em si, meu Deus, o que eu fiz? Né? Então a gente precisa entender que Deus pode sim se levantar assim, ó, para. E criar alguma forma de fazer tudo parar. Né? Se é ouro, se é prata, se é pedra preciosa, quanto mais fogo, melhor fica. Porque o ouro é purificado pelo fogo. O ouro, a prata, né? E quando é palha, queima. A gente sabe que queima. Se é feno, vai queimar. Se é palha, vai queimar. Se é madeira, aguenta mais um pouquinho, mas vai queimar. Então, cada um veja como está edificando. Né? Paulo falando assim, olha, eu plantei, o outro regou. Funciona assim, né? Interessante isso. E é bom, é interessante, é legal isso. Você plantar e reconhecer que o outro está sendo usado para regar. Muito bom isso. Né? Eu não vou fazer tudo, desde o começo ao final. Né? Às vezes eu dou o começo e depois alguém vai continuar cuidando. A gente está vivendo uma experiência até assim na Empinda. Né? Um grupo, a gente se juntou com o grupo lá, estamos juntos, e o grupo, quem começou foi o Neco. O Neco ficou muito... Estava meditando aqui na lição, lembrei disso. O Neco começou, ficou por muitos anos cuidando do grupo lá, dando assistência, né? Até que nos chamou, levou o Gilmar lá, me levou, e hoje a gente está junto lá, né? E eu entendi, ele veio, ele plantou, né? Segurou o pessoal, pelo que eu sei, pelo que foi falado, estava todo sem direção, todo perdido, sem saber o que fazer. O Neco foi lá, né? E pelo que a irmã me falou, chama Lucimar, a gente não sabia o que fazer. O Neco chegou assim, fica na sua casa e se reúne lá. Eles estavam perdidinhos. Aí agora a gente foi para lá e o que eu sinto da minha parte é que a gente vai regando agora, a gente está regando lá. Né? E as reuniões estão sendo na minha casa também, os irmãos estão indo para a minha casa, agora começou a reunião na sexta-feira, no sábado, a coisa está aumentando, né? Então eu peço que Deus nos dê graça para regar o que foi plantado. Paulo disse, eu plantei e o outro regou. Nem o que planta, nem o que rega alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento. Então nosso posicionamento é assim, né? Deus dá. Se Deus não dá o crescimento, quem plantou e quem está regando não vai colher nada, porque Deus não está dando o crescimento. Amém? Então, julgamento de obras não depende de salvação. Não, salvação, mas o que nós estamos fazendo, Deus está de olho, cuidando disso, tratando com isso, porque Deus quer que cada um faça o melhor, exatamente do jeito que Ele quer e não como eu quero. Amém? Citei esse exemplo de Davi, penso que tem outros exemplos também na palavra, nas escrituras, né? Então, Davi e o carro novo, penso que é um bom exemplo. Para outro item. Porém, a jornada de fé que salva pode ser abortada. 1 Timóteo 1,19, né? Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Bom, a gente sabe disso. A fé pode ser abortada? Pode. E a gente viu muita gente entrar por esse caminho. Abortaram a fé. E hoje, a gente sabe como é que estão vivendo. Longe de Deus. Amém? Longe de Deus. Eu conheço uma pessoa que diz, assim, era crente mesmo, abortou a fé. Ele chegou ao ponto de, se Jesus voltasse hoje, eu tenho uns pregos 22:48 para ele. Chegou a falar isso, gente. Alguém que era de fé.
abortar a fé. Ele abortou a fé. Porém, né, essa jornada de fé que salva pode ser abortada. Amém? Então, para aqueles que tiveram conhecimento, conheceram, e de repente voltam a crucificar o Filho de Deus, a coisa fica feia. Quem conheceu e depois aborta a fé, a coisa fica feia. Amém? Para aquele que nunca conheceu, falar umas bobagens, mas para aquele que já conheceu e falar umas tremendas bobagens, o juízo para ele é muito maior. Amém? Então, porém, a jornada de fé, repetindo, a jornada de fé que salva pode ser abortada. Outro. E o juízo na graça será mais severo que na lei. Sim, o juízo na graça será mais severo que na lei. Vamos lá, Hebreus 10, 26 a 31. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém, a lei de Moisés morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O próprio versículo já diz tudo. Praticamente nem precisa falar, né? Então, o juízo na graça é mais severo, será ainda mais severo que na lei, porque agora temos a graça, porque Jesus derramou seu sangue, porque nos foi dado o Espírito de Deus. É mais severo agora, e pode gerar até a morte, a gente sabe disso, não é? Lembrando de um exemplo, Ananias e Safira, né? Estavam ali, participando da igreja, e resolveram vender o terreno, a gente conhece a história, e traz ali o valor, entregando para Pedro. E a gente sabe o que aconteceu. A mentira entrou, e, gente, na hora, o homem cai morto. Pois vem a mulher também, esposa, também morreu. Ah, mas a gente não está vendo a graça? Sim. Então, cuidado tem que ser maior. Amém? Então, é o juízo na graça. Safira e Ananias morreram. Certo? Então, é sério. O juízo na graça será mais severo que na lei. Porque nós temos um ingrediente aí que foi nos dado, que é maravilhoso. A graça de Deus. A graça que Deus diz para Paulo: a minha graça te basta. A graça que o salmista diz: a tua graça é melhor do que a vida. Então, com essa graça, não tem desculpa mais. O juízo é mais severo. Outro ponto: não ser participantes com os filhos da desobediência, da ira de Deus, que vem sobre os que agem desta forma. Efésios 5, 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Você tem o versículo 6 aí, por favor? Achou, Rafinha? 6? Queria só, olhando o versículo 6, eu acrescentei. Queria ler ele também. Nós estamos lendo aqui Efésios 5, 7.
Portanto, não sejais seus companheiros, né? De participante com os filhos da desobediência da ira de Deus, que vem sobre os que agem dessa forma. Verso 5, 6. Ninguém vos engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Então, ninguém vos engane com palavras vazias. É o 6. Amém? Não ser participante. Isso é possível? É. Se a gente não vigiar, você acaba se envolvendo. Lá no trabalho, na fábrica, lá na escola, não sei aonde, e por aí vai. Você acaba se envolvendo. Sendo participante e sendo assim, né, vai acabar recebendo a ira de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Então, como igreja, rejeitamos isso. Como filho de Deus, como servo, como discípulo de Cristo, eu não posso me envolver, né, com a desobediência daqueles que não creem, não estão comprometidos com Deus. Vamos para a parte 2. Os diferentes tempos de juízo. Há períodos distintos de julgamento. Em 1 Timóteo 5, 24, os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. E em alguns manifestam-se depois. Então, são períodos distintos de julgamento. Há pecados que são manifestos depois, outros antes do julgamento. Então, nós estamos vendo aqui que, nessa parte 2, os diferentes tempos de juízo. Alguns são julgados em vida. Acho que eu até adiantei, né? Falei de Safira e Ananias. Mas um certo varão chamado Ananias, com sua filha e sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Amém? Então, foi assim, descoberto algo que estava escondido, algo que ninguém viu, ninguém sabia, só Deus. Mas Pedro ficou sabendo. Quem contou? Quem dedou? Quem falou para Pedro? Ó. Mas ali a gente percebe que a igreja, que estava cheia de graça, também estava atento, tinha discernimento, sabia quem era, quem não era. O julgamento veio, né? Foi descoberto. Alguns pode ser visto o que for feito e outros vêm depois. Safira e Ananias, né? Fizeram escondido ali, trouxeram o valor. E se vocês quisessem ficar com o terreno, sem problema nenhum, né? Se vocês vendessem e ficassem com todo o dinheiro, não tinha problema nenhum. Mas a questão é, vocês venderam e trouxeram essa parte, dizendo que venderam por esse valor. Foi descoberto o que estava escondido, o que foi feito escondido, né? Jesus disse: nada que está encoberto ficará escondido. Tudo que é feito escondido será descoberto. Aconteceu, né? Então, uns percebem logo, vê logo, tá, o erro ali, o pecado, e tem uns que de repente depois se descobre, né? Esse caso aí, Pedro,
Não pode. Então, a igreja cheia da graça, a igreja cheia do Espírito, é um lugar perigoso. No bom sentido, é um lugar perigoso. Tem que tirar a sandália dos pés, porque é lugar santo. Eu não estou falando de piso, não estou falando de parede, estou falando quem entrar nesse meio, cuidado, cuidado. Nós temos que tomar cuidado, né? Porque não é mentirinha e nem mentirona. Amém? As sandálias dos pés têm que ser tiradas. Isso é santidade. Como a gente já bateu nessa tecla várias vezes, né? É a santidade, é o temor, é essa submissão, é esse amor, tudo isso. Amém? Não proceder como Davi procedeu, achando que daquele jeito estava certo. Não estava certo. Talvez nenhum sacerdote, nenhum levita tivera coragem de chegar no rei e dizer: isso que você está fazendo não é assim. A arca se leva no ombro. A arca, o levita leva no ombro e não em carro de boi. Possivelmente alguém não teve coragem de chegar nele e falar: para aí, antes que seja tarde demais. E chegou ao ponto de ser tarde demais. Hein? Alguns são julgados em vida, outros serão julgados posteriormente, né? Romanos 2,16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então, outros serão julgados posteriormente. De qualquer forma, vai haver julgamento. Ninguém escapa. Sim, ninguém vai escapar. Pequeno, grande, crente, descrente, vai vir julgamento para todos. E o julgamento começa pela casa de Deus. Se começa pela casa de Deus, qual vai ser a sorte daqueles que não creem e daqueles que não se envolvem com Deus? Qual vai ser a sorte desses que estão aí fora, agindo de uma forma totalmente pervertida e por aí vai? Então começa por nós. Deus olha, vou começar por aqui. Começa pela casa de Deus. Amém? E mesmo, continuando, e mesmo no juízo futuro haverá julgamentos separados. Antes, os que estão em Cristo. Romanos 14, 10. Mas tu, porque julgas o teu irmão, ou tu também? Porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos, sem exceção de ninguém, eu vou estar lá. Gilmar vai estar lá, você vai estar lá, irmão. Naquela hora não adianta o pastor Gilmar, nessa hora acabou, não tem pastor mais não. Estamos todos igual ali. Aqui já somos iguais, né? Já devemos ter essa consciência que somos todos iguais, não é isso? Já somos todos iguais aqui já. Mas lá mais ainda. Vamos olhar um para o outro, estamos juntos aqui, diante do tribunal de Cristo. Todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Isso foi Romanos 14, 10. 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Gente, esse dia vai chegar. Estamos caminhando em direção a esse dia em que vamos receber, como está aqui, ó, cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja bem ou seja mal. A verdade é, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Amém? Então parece que hoje a ideia de se ir diante de um tribunal de homens já é uma coisa que faz a gente, tem que parecer, eu vou ter que ir lá, diante de um juiz. Agora imagina, diante do tribunal de Cristo. Tudo que foi falado, tudo que foi feito, vai ser contabilizado. Amém? Então, e mesmo no juízo futuro haverá julgamento separado. Apocalipse 20, 4 a 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar.
e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Antes, aqui estão falando daqueles que estão em Cristo. Depois, os ímpios serão julgados depois do milênio, ainda Apocalipse 20, de 11 a 15, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Juízo, julgamento. Amém? Vemos o mar entregando os mortos. Vemos ali, gente, ninguém escapa. Ninguém escapa. Né? Todos foram trazidos, devolvidos. Agora é a hora da acerto de conta, do julgamento, do juízo. Então, serve até para a gente pensar como que eu tenho que viver no dia a dia, diante disso, daquilo. Como que eu tenho que viver? Né? E a coisa é tão forte, né? Que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então é necessário que no livro da vida vá, Flávio. Livro da vida, João. Onde é que está a Fátima? Está um pouquinho depois do João, livro da vida. Amém? Não sei exatamente em detalhes como é que vai ser isso, mas eu sei que vai acontecer. Então, o seu nome tem que estar escrito no livro da vida. Senão, o destino vai ser Já arrepiou agora, cara. Lago de fogo. Amém? Que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Gente, vale a pena pagar o preço, vale a pena renunciar, vale a pena perdoar, vale a pena servir, vale a pena ser submisso, vale a pena andar com Deus, vale a pena sofrer por Cristo. Para não ir para esse endereço que está aí, que é Apocalipse 20. É juízo, é juízo. Agora eu fico pensando que muitos, sem querer ser juiz, muitos que vão estar na igreja, vão se dirigir para o lago de fogo. Muitos que não estavam comprometidos. Que a sua obra era apenas palha, feno, madeira. Que a sua obra foi feita, como Davi fez ali, era um carro de boi bonito. Né? E que Deus deu chance, queimou a obra para ver se a pessoa se salvava, mas endureceu, se ensoberbeceu e bateu o pé. Gente, o endereço depois é esse. Alguém quer ter esse endereço na cabeça? Não quero. Meu endereço é outro. Meu endereço é outro. Meu endereço é: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo, né? Esse é o meu endereço futuramente. Tem que ser o nosso. Amém? Temos que lutar por isso, temos que nos esforçar por isso, e com a graça de Deus chegar lá. Amém? É sério. É sério.
3. Diferentes níveis de juízo. Todos os homens terão que prestar contas a Deus. Está certo ou está errado? Amém? Todos os homens terão que prestar contas. Gente, eu fico imaginando alguns homens, não vou citar nome aqui, né, para não ficar muito na cara, alguns homens que estão aí se achando, se não se converter e não mudar de vida, eles vão ter que prestar conta para Deus. Não tem como chorar e querer voltar atrás. Oxalá que eles se convertam. Seja como um Paulo na vida, como um Saulo na vida, que mudou e se tornou servo de Deus. Penso que muitos vão se tornar servos de Deus. E alguns não vão. Vão endurecer, vão bater o pé, vão se achar, mas no dia vão estar lá. E você vai olhar, nossa, está ali, o cara está ali. O cara está ali para prestar contas a Deus. E não adianta, gente, não tem. Não vai ter canetada, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Está diante do Deus Altíssimo que vai ter que ser prestado conta. Seja ele um grande político, seja ele sei lá quem for, vai ter que prestar conta a Deus. Romanos 14, 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não tem jeito de fugir, o caminho é esse, o caminho é esse, estamos caminhando. E é para já, mas quando? É para já, é para agora. Temos que andar com temor, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. O quê? Nós vamos dar conta a Deus. Cada um, não adianta falar, não, sabe o que é assim? A minha mulher me atrapalhou, a culpa foi dela, eu não ia fazer aquilo que eu fiz, mas ela, você sabe, né? Você conhece a Ed, então, dá para dar um desconto aí, não dá? Ah, mas você viu aquele irmão era chato pra caramba. Nossa, mas não tá difícil na igreja. Eu vou ganhar um bom desconto nisso aí, não vou não? Dá para ele passar. Tem jeito não. Cada um vai responder por si próprio. Não tem jeito. E não há, Hebreus 4,13, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Oh, meu Deus! A gente vai ver gente grande, gente pequena, né? A gente vai ver, o que vai estar lá? Vai estar lá, vai. Eu fico imaginando, puxa vida, por que esses caras fazem isso, né? A gente fica assim meio revoltado, mas por que esses caras fazem isso? A gente colocou eles lá, olha o que eles estão fazendo, meu Deus do céu. E a gente ora, Senhor, que eles possam mudar, que eles mudem. A minha oração é, Senhor, que em Pina se levantem homens na administração da cidade que tenham temor, que se convertam de verdade. Penso que isso vai acontecer, mas tem aqueles que vão achar que estão acima de tudo e de todos. Esses também vão estar lá no dia. Vão estar lá. Aí, meu filho, não tem jeito de tirar um dinheirinho do bolso, não, só dou tanto para escapar desse negócio aí. Não tem jeito. Deus não está nem aí com dinheiro. Amém? O temor, o juízo é para todos. Tanto justos como ímpios serão julgados. Estamos indo para 1 Pedro, né? 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Gente, julgamento é para hoje. A gente pensa, mas o julgamento vai ser... Safira e Ananias foi naquele dia. E se a igreja, a gente que quer uma igreja restaurada, renovada, santificada, poderosa, cheia do Espírito, é um lugar perigoso, como eu disse, no bom sentido, é um lugar perigoso, porque quem entrar com segunda intenção, quem entrar com gracinha, já vai passar pelo juízo desde já. Passa pelo juízo. É que a igreja ainda não está pronta para isso, mas a igreja vai ficar pronta, e quem vier com gracinha, querendo enganar, vai passar pelo juízo já. E que a gente tome cuidado. Pastores têm que tomar cuidado, que serão os primeiros. Amém? Tem que tomar cuidado, gente. Aqui é lugar perigoso. Estão entendendo o que eu estou dizendo?
E lá em Atos Apóstolos, ninguém se atrevia a entrar no meio deles. As pessoas olhavam e vejam como eles se amam. E Deus ia acrescentando gente no meio da igreja, mas ninguém se atrevia a entrar no meio deles de qualquer jeito. A coisa pegava. Então a igreja é uma sarça ardente e quem chega tem que tirar a sandália dos pés. Aqui tem juízo. Tem muita graça, mas tem juízo também. Não é? E muitas vezes tem gente que está passando por uma determinada situação que provavelmente é juízo já acontecendo. Que Deus nos dê, a nós como pastores, como líderes, até mesmo para qualquer irmão, discernimento para ver. O juízo de Deus está aí. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É sério. É meio assim, um pouquinho complicado. Mas a minha oração, Deus nos dá discernimento, nos dá clareza, nos dá entendimento, nos dá espírito de revelação. Eu não posso conduzir a igreja do jeito que eu quero. O Gilmar não pode. Ninguém pode. Porque é algo que não é meu. A igreja é de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Nós seremos talvez os primeiros a prestar contas. Gilmar, Flávio, Donizete, quem está à frente, serão os primeiros. Juízo. E é para ela agora já, não vai ser só naquele dia não. O cuidado, meu Deus, por isso que a gente precisa consultar. Irmão, será que eu errei? Irmão, será que eu pequei? Ore por mim, né? Me ajuda aí, eu quero... Não é brincadeira. Então, tanto justos como ímpios serão julgados. Haverá julgamento para os que fazem o bem e o mal. Eclesiastes 12, 14, né? Porque Deus vai trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. E ponto final. Não adianta querer discutir. Tudo virá às claras, tudo vai se saber. Mas isso também pode ser hoje. Amém? Então, hoje já pode acontecer isso, saber já. Futuramente também, no dia de julgamento, também vai se saber o que estava escondido. Então, julgamento para os que fazem o bem e o mal. E diga-se passagem, batendo uma tecla, muita gente faz o bem com segunda intenção. Muita gente faz o bem com segunda intenção. Aí que tá. Julgamento é para os que fazem o bem, para os que fazem o mal. O detalhe é esse. Tem muita gente fazendo o bem aí, mas com segunda intenção. Não vou nem falar dos políticos, mas tem muita gente aí que fazem o bem querendo alguma coisa. A gente sabe disso, né? Eu estou até chovendo molhado. Vocês sabem disso, é do conhecimento nosso. Mas tem julgamento. A recompensa dos justos será diferenciada para os sacrifícios, os diferenciados. Não sei se deu para entender bem aqui. Então, Hebreus 11, 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Então, aqui, essa coisa de servir a Deus, de se entregar e de passar por uma coisa difícil. Pensa nos apóstolos. Um crucificado de ponta cabeça, o outro perde a cabeça, corta. Então, se deixaram, foram, eu vou perder a cabeça, vou ser crucificado de cabeça para baixo, mas vou. Para alcançar uma melhor ressurreição. Amém? Dessa entrega, essa convicção, esse compromisso grande, olha, eu posso até morrer, mas eu vou continuar. Então que Deus nos conceda a graça de, gente, esse posicionamento firme. É Deus e é Deus. Eu não tenho outra opção. A segunda opção não vale para mim. É Deus ou não é Deus? Para mim é Deus e é Deus.
Amém? Então nós estamos diante de uma situação onde nós somos colocados. Então o erro da igreja hoje é dizer, vem para ser abençoado. Não quer dizer que isso está errado, mas o correto é, vem para ser bênção. Anda na minha presença e ser tu uma bênção. É isso, meu irmão. A igreja hoje chama as pessoas para serem abençoadas. Isso está certo, mas não vamos inverter a ordem das coisas. Então, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Nós estamos querendo dar o acréscimo primeiro. Mas ele tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ensinar para as pessoas, olha, se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, continua acreditando, confiando, seguindo, porque também Ele é Deus. Se Ele se você for jogado na fornalha e não for livre disso, continua firme. É Deus. Se Ele te livrar da fornalha, é Deus. Eu quero dizer para você, se for jogar na fornalha, Ele entra com você na fornalha. Amém? É bom que a gente tenha esse entendimento. Deus nos conceda a graça de ter esse entendimento para andar com entendimento, né? Sabendo fui chamado para quê? Estou vivendo para quê? Não morri ainda por quê? Estou indo para onde? Não posso perder tempo, não é? Temos que gastar tempo em oração, em intercessão, em súplica, em renúncia, investir no reino de Deus mais e mais, através de tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Que Deus me leve a isso. Eu não alcancei isso ainda. Eu não estou vivendo plenamente isso ainda. Mas o que eu sou, o que eu tenho, eu preciso investir no reino de Deus. Que Deus nos conceda graça para isso, irmãos. Porque eu não quero passar por juízo nenhum. Não quero sofrer o juízo. A recompensa dos ímpios sem salvação também se dará em diferentes níveis, segundo o que cada um fez. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Por isso que eu disse, tem gente fazendo e parece que estão fazendo, mas ali os escribas, os fariseus, eles eram hipócritas. Jesus falou para eles, coitado de vocês, só o pó de vocês, porque vocês estão indo na casa das viúvas e vocês, sob pretexto de orações prolongadas, aquelas orações bonitas, vocês estão com esse pretexto, né? Só tem uma coisa para você, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que está sendo feito é bonito, é preciso ter discernimento, porque o juízo vai acontecer. Antes, depois, na hora certa, não importa. O juízo é para agora também. Amém? Então a recompensa dos ímpios se dará em diferentes níveis, segundo o que cada um fez. Quarto, a revelação completa de Deus. Deus é bom ou é severo? Os dois. Isso? Deus é severo ou não é? Nós que tivemos nossos pais, não passamos às vezes pela severidade dos nossos pais? A varinha não cantou de vez em quando? A cinta não ardeu no lombo de vez em quando? E por aí vai? E você, puxa vida, né? Meu pai não cascou mesmo, mandou ver, né? E a gente fica quietinho. Então Deus é bom ou é severo? Deus é bom e Deus é severo. Os dois. Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás o quê? Cortado. Sou crente, já me converti, tudo agora sossegado, beleza, né? Não. Tem uma vida pela frente agora de comprometimento, de entrega, de busca, de renúncia. Tem uma vida pela frente agora, não é? É preciso entender isso. Não tem como. Não dá. Se não cuidar, se eu não cuidar, eu também vou ser cortado.
cruz credo. Não posso ser cortado. O amor e a justiça de Deus não estão em conflito. Amor e justiça caminham junto. Eu amo e sou justo. Um filho que pisa na bola, o pai tem que tratar. Eu amo tanto, não vou conversar com ele, não vou disciplinar, não vou cortar nada dele, porque eu estou dando, vou continuar dando. Não, deixa ele. É assim que Deus trata? Deus não trata a gente assim. Se a gente pisar fora, qualquer coisa que a gente fala, você percebeu que aquilo não foi legal, a gente precisa se retratar, porque certamente Deus não vai deixar isso passar em branco. Não vai deixar. Amém? Então, o amor e a justiça de Deus não estão em conflito. O propósito da correção é o arrependimento. Quando Deus nos corrige, trata, porque quer levar no arrependimento, dizendo, volta e faz de novo da maneira certa. O propósito da correção é arrependimento. Ageu 2,17, feri-vos com queimadura e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. Não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Então aqui Ageu está mostrando que houve um tratamento, Deus veio, julgou, mas mesmo assim, o propósito disso é arrependimento, levar para o arrependimento. Amém? Então entra amor, entra a justiça, entra a severidade de Deus também. Porque Deus sabe que se Ele não tratar, não cuidar, o que vem depois, futuramente, vai ser muito pior. E Ele vai ser o responsável se Ele não tratar. Concorda ou não? Ah, Deus não tratou comigo, Deus não falou nada. Eu continuei, nada aconteceu comigo. Vai acontecer sim, Senhor, com todo mundo que anda fora. Todos que pisarem fora, vai acontecer alguma coisa com ele, porque senão Deus vai ser o responsável pelo endereço dele, Lago de Fogo. E Deus não é o responsável por isso. Amém? Então, alguém indo para o lado do Lago de Fogo, Deus nunca vai ser responsável por isso. Estou certo? Responsabilidade de Deus. Não, Deus vai tratar com cada erro nosso. Tudo que a gente cometer, haverá tratamento sim. Tá? É para arrependimento, é para mudança. A Ageu está mostrando que não houve arrependimento. 1 Coríntios 5, 3-5. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Meu Deus do céu! Paulo falou, juntando eu e vocês aqui, nós vamos sentenciar esse cara aí, nós vamos entregar ele para Satanás, para que ele aprenda, para que ele se converta, para que ele seja salvo no dia do Senhor Jesus. Gente, se ele entregue a Satanás, ele ia ver o que o diabo é capaz de fazer, o que Satanás faz com uma pessoa, ele ia parar assim, meu Deus, misericórdia, eu me arrependo, eu quero me converter, estou mudando, para depois não perder a salvação. Então Paulo fala uma coisa interessante, né? Eu ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, né? Como se estivesse presente, que aquele que praticou o tal ato, em nome de Jesus, junto vós e o meu espírito, pelo poder do Senhor Jesus, essa tal pessoa seja entregue a Satanás. Julgamento ou não é? Julgamento ou não é? Mas Paulo fez isso de qualquer jeito? Não. Ele sabia muito bem que ele estava fazendo. Ele sabia que estava uma chaga na igreja, uma coisa terrível na igreja. Uma lepra entrou. Ele disse, vou ter que entregar para Satanás essa pessoa, para que aprenda, para que tenha chance de se converter e depois não perder a sua vida, não perder a sua salvação. A coisa é séria ou não é? Séria, gente. Alguém pode, algum líder, algum homem pode fazer isso? Pode, mas tem que fazer no Senhor, não é de qualquer jeito. Aí de Paulo, ele eu entreguei para Satanás. Mas quem que mandou se entregar para Satanás? Então Paulo sabia muito bem o que estava fazendo.
Houve um julgamento ali. E Paulo, se unindo à igreja, vocês e eu, nós do mesmo espírito, nós vamos entregar esse cara para Satanás. E agora? E se hoje na igreja, o pastor fala, nós estamos entregando fulano de tal para Satanás? Domingo vai ter muita gente que não vai vir. Não gostei daquilo que foi falado. Não estou dizendo que isso tem que ser falado, isso não é de qualquer jeito, não. Misericórdia. Isso é coisa séria. Mas Paulo, um homem que estava comprometidíssimo. Ele chegou até o terceiro céu, né? Foi. Dá para encarar. Dá para ver a credencial do homem. Não é exaltando o homem, mas aquele que estava nele. Aquele que disse para ele, a minha graça te basta. Aquele que também sofreu. Gente, ele também sofreu um espinho na carne. E o mensageiro de Satanás estava cutucando Paulo. Mas, porque ele pecou? Não, para que não se ensoberbecesse pela revelação que foi dada a ele. Dá para entender isso ou não? Olha só, Deus permitiu. Então, é possível isso? É possível. E se a igreja for crescendo num nível tal de autoridade, de unção, de santidade e temor, a responsabilidade vai aumentando. É sério. A misericórdia triunfa sobre o juízo. É isso, né? Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia. Quem não tem misericórdia, o juízo será sobre ele. Sem misericórdia também. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, quem se converte, quem se arrepende, recebe misericórdia, mas ele fez um pecadão, como é que vai ser perdoado? Olha o que ele fez, estava lá. Mas ele está arrependido. Ele se arrependeu. Mais importante é o arrependimento. O tamanho do arrependimento ele é maior do que o pecado que ele cometeu. Então a misericórdia triunfa sobre o juízo. Acho que dá para entender, né? Amém? Então Paulo foi assassino. Paulo foi perseguidor da igreja. Paulo mandava arrancar os cristãos na casa e levar. Paulo também foi terrível. E alguém podia falar, esse cara aí, tem dó, né? Merece ser morto. Mas a misericórdia triunfou sobre o juízo. Paulo se converteu, gente. A misericórdia triunfou sobre o juízo. Era para ser condenado. Mas ele se arrependeu. E quem não tem misericórdia, o juízo será sem misericórdia. Não! Que é isso agora? Por que é isso? Cuidado. Devemos nos relacionar com Deus por amor ou com medo? Ambos. Devo obedecer por amor. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, obedecer não por medo. Mas se não obedecer, devo ter medo. Eu não tenho medo de Deus. Penso que nós não temos medo de Deus, temos temor, né? Eu não posso tocar na santidade de Deus. Amém? Eu tenho esse temor. Não é medo. Medo tem que ter quem é desobediente. Pode ter medo, porque, meu filho, a coisa vai ficar feia se você continuar desobediente em submisso. Amém? Então, temor é uma coisa assim bem, é respeito, é reverência. Eu tenho temor de Deus, eu respeito, eu reverencio. Eu não vou de qualquer jeito, porque é Deus, né? Lembro de ver agora a mente Esther, vai entrar na presença do rei, não é isso? Se o rei estendesse o cetro, era aceito, né? Mas se alguém entrasse na presença dele, meu Deus, é a morte na certa, né? Então essa reverência, vou entrar diante de Deus com temor. Eu sei diante de quem eu estou. Agora, quem vive no pecado vai ficar com medo.
mas se não obedecer, devo ter medo. Entendendo a semeadura e a ceifa. Colossenses 3,25. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoa. Então, quem sabe? O que você fez, você vai, né? Você planta, você colhe o que você planta, né? Quer plantar, quer colher milho e vai plantar feijão? Plantei milho, eu plantei feijão e estou querendo colher milho. Não existe isso, né? O agravo, mas quem fizer agravo, receberá agravo. Que fizer, pois não há acepção de pessoas. Acho que vocês estão entendendo, né, o ponto aí, estão entendendo o que a gente está mostrando, querendo mostrar. Sim? Amém? E em Gálatas 6, 7 8, capítulo 6, o versículo 7 8, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará o quê? A vida eterna. Então vamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e procurar semear no Espírito para ceifar a vida eterna e não o lago de fogo. Não quero o lago de fogo, eu quero a vida eterna. Amém, gente? Então é necessário a gente ver como que a gente está andando. Nós crentes, a gente não vive só de reunião, mas é o dia a dia, são as reuniões, né? Lógico. Enfim, a nossa vida no sentido integral. Ó, meu trabalho é meu trabalho, Deus não tem nada a ver com isso. Eu mato o dia, se eu não quiser eu não vou, Deus não tem nada a ver com isso. Né? Então lá em casa também, Deus não tem nada a ver com a minha casa. É o culto que eu vou no domingo, de vez em quando eu dou uma ajuda. É 24 horas, é integral, é 100%. Bem, gente, a gente não consegue viver, porque Deus, por nossa própria conta, nem por um segundo, porque é Deus 100% da nossa vida. Então, entendendo a correção do Pai, e já vos esqueceis da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmais quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estás sem disciplina, da qual todos sois feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Entendido? Amém? É isso. Então, juízo, a gente não precisa temer, né? Mas é preciso ter cuidado, precisa andar conforme Deus quer, para que o juízo não venha sobre nós. O juízo virá sobre os desobedientes, mas levando em conta que o juízo começa pela casa de Deus. Interessante, né? Deus não vai primeiro lá para os descrentes, não. Primeiro para os crentes. Se falei alguma coisa que não deu para entender, pode perguntar para mim, para o Gilmar, para o Zé, pode depois tirar dúvida, pode. Se errei em alguma coisa, posso consertar também. Amém, gente? Mas é isso, a intenção é que a gente seja edificado dentro daquilo que Deus está querendo, seu propósito, né? E a gente não vai de qualquer jeito. A gente vai sabendo onde nós estamos pisando. E na igreja hoje todos saibam onde estão pisando. Amém?